Rapaz, vamos começar a live aqui, novamente falando sobre a questão da guerra Irã-Israel, Estados Unidos aí, tá? E eu vou falar do meu incômodo com o Trump, nisso eu vou comprar, tá? Talvez uma briga com pessoas que eu amo, tá? Porque eu sei que muitos dos que me ladeiam, né, na direita MBLística, né, vivem muito essa treta toda da novíssima direita americana, da tese do Trump como um César e tal. E eu, já divulguei essa tese toda, essa brincadeira toda aqui no Brasil. Mas eu não tô comprando fácil esse governo Trump, não. Queria perguntar até pro Rafael Almeida Riso. Riso, como é que você tá vendo o governo Trump? Sendo bem claro, como é que você tá enxergando? Porque o que eu sinto aqui... Bom, eu não vou falar o que eu sinto, eu vou falar o que eu sinto já. Eu queria saber de você. Como você vê? Eu quero saber se eu tô enviesado. Ele deu uma brochada, né? Desenvolva. Quero ver análise risais. É que eu não sou muito bom analista, mas... Não, mas eu quero... E abre o coração só, joga os elementos aí. Ele começou com o governo... Mano, eu vou lá, vou assinar decreto, vou não sei o que e tal, vou cortar imposto, não sei das quantas. Aí brigou com o Elon Musk. O Oriente Médio falou, vou acabar com o anti-guerra, as guerras continuam. Vou botar tarifa na China no cacete. Desistiu, voltou atrás. Sabe, tudo começou a tal, não sei o que, parou, desistiu. Não sou aquele um brincalhão? Sim. Eu queria começar a live em cima dos últimos tweets que o Trump postou, tá? Esses tweets todos, na abordagem trumpista a respeito do que está acontecendo com o Irã, não soam pra mim... não são pra mim fortes, tá? E mais, desde que assumiu, e ele assumiu não só com grandes expectativas, mas com discursos desmedidos dele e da equipe dele, dos memes às ações, né? Do anexar o Panamá, a anexar a Groenlândia, a anexar o Canadá inteiro, a transformar a Palestina numa espécie de colônia norte-americana. Eu ouvi falar todas essas coisas, né? Então, todo aquele discurso. Disso ele entra, diz que vai arrumar uma briga tarifária com a China, aí vai pra questão Ucrânia, e eu vou abordar tudo isso. E agora vai pra essa questão, e o que eu vi do meme a bravata, não foram 6 meses. E me parece que é meme e bravata, só. O meme não estava fundamentando uma ação, ou essa ação não está fundamentando, vamos dizer, uma política de longo prazo, uma reescrita da nova ordem mundial, que era o que esperávamos, né? A ordem liberal em frangalhos, né? A velha ordem liberal pós-45 se destruindo, e os Estados Unidos da América, vamos dizer, propondo algo novo, para um mundo novo, que é o que todo mundo esperava, né? Essa novíssima direita tratando disso. Me parecendo um governo de um paspalho. Me tá parecendo um governo de paspalho. E eu não tô aqui tentando incorrer, porque eu sei que muitos de vocês, né, e muitos de nós fazemos uma regra de 3. Uma analogia do Trump com o Bolsonaro. Eles são mais ou menos a mesma coisa, uma direita populista que vamos dizer, sua base eleitoral a base eleitoral se fia numa classe média com uma série de questões ali e problemas, portanto ele tem que ficar alimentando essa histeria da classe média, fazendo uso das redes sociais e tal. Beleza, entendemos isso. Tá, mas não é só isso, porque não só a classe média americana não é a classe média brasileira, tem características muito diferentes as duas coisas, como a elite que se construiu ao redor do Trump 2 não é a elite que se construiu ao redor do Trump 1. E essa elite tem ideias e fala coisas, e esperava-se alguma coisa diferente, tá? Naturalmente são apenas 6 meses de governo, mas também já são 6 meses de governo. Algum tipo de demonstração deste encaminhar tinha que estar ficando mais ou menos claro. Porque o que eu vejo é o Trump se comportando como eternamente um garoto bravateiro, o que reduz pra mim a posição americana e não aumenta a posição americana, tá? Eu vou começar aqui, ó. Veja-se aqui, ó. Não, isso é do dia 21 de junho, né? Não é o mais recente. Onde estão os mais não sei, teve uns agora. Ele posta nas redes dele, né? Então tem que ir lá, tem que pegar naquela Truth Social. Acho que eu joguei um ali, lá na Nacional, Rizzo. Dá uma olhada lá na Nacional. Deixa eu pegar. Eu joguei um RT ali, tá? Eu acho, tá? Se a gente vai pegando as declarações recentes dele. Primeiro, ele pega o conflito Israel-Irã. Isso, veja só este tweet. Né, do J.D. Vance, é o J.D. Vance postando um post do Trump lá naquela outra rede dele. Ele falou: Israel, não jogue essas bombas. Se você fizer isso, é uma grande quebra de acordo. Traga seus pilotos pra casa agora.
assinado Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos. Na boa, a não ser que isso seja um teatro que ele tá fazendo com Israel, e não parece ser, tá? Isso só parece ridículo. Isso só soa ridículo. Como pareceu e soou ridículo tudo que ele fez com o rapaz lá da Ucrânia, o presidente da Ucrânia, o Zelensky. Como parecia e era ridículo todo o lance dele das tarifas e as broncas e os dedos apontados para as outras nações. Ele entrou com uma bravata, ele soou bravateiro, ele não extraiu nada grandioso no final, e ele me parece, tá? E eu vou colocar aqui isso como uma especulação, que ele submete não só o interesse norte-americano, mas a posição privilegiada que os Estados Unidos têm na geopolítica global aos seus interesses político-locais, internos, né? Mais comezinhos. Ou seja, me parece que o Trump ele vê no conflito Israel-Irã uma forma dele demonstrar para o grande público norte-americano que ele é o big dog, ele é o cachorrão que resolveu as diferenças, igual ele se colocou na questão da Rússia com a Ucrânia. E aí, ele vai, né? Então ele quer mostrar para todo mundo que quem resolveu lá no Irã foi ele, não Israel. Você me desculpa, Trump, não sei como se ele assistisse a live, mas não é. O mérito dessa história toda é israelense. E mais, quem dragou os Estados Unidos pra guerra foi Israel, e dragou muito bem. É mérito de Israel. É mérito de uma coisa que eu estava conversando com o Renato Batista agora, até fez um texto muito interessante. É mérito do homem, talvez, tá? O homem de guerra mais forte e importante do mundo hoje, que é Benjamin Netanyahu. Que é o fazedor de guerra mais pica do mundo. Que é, talvez, tá? O grande homem responsável por ações, tomadas de ações duras num mundo complexo, que, vamos lá, derrotou o Hamas, derrotou o Hezbollah, interferiu na Síria também, e tá metendo bomba na cabeça do Irã, destruiu a elite militar iraniana, colocou em xeque o programa nuclear iraniano e gerou uma assimetria, e eu vou entrar nesse aspecto da assimetria. Ele gerou uma assimetria, ou seja, uma fragilização tal do Irã, que fez valer pena os Estados Unidos pegarem, levarem seus bombardeiros, tá com aquela super bomba lá, plum, explodiu lá, Fordol, né? Tá, aí o Trump, não, eu resolvi, eu venci. E aí o Trump foi, e, não, veja só, nós resolvemos, nós somos os cachorrões aqui, a gente resolve, agora vocês pacifiquem, eu não sei, Israel quer pacificar? Israel quer pacificar? O Trump anunciou um acordo de paz, que foi prontamente quebrado pelas partes. Prontamente quebrado pelas partes. Israel continuou bombardeando o Irã continuou tentando bombardear Israel. E nessa guerra, veja, por mais que, todo mundo vai falar, poxa, mas Israel é como se fosse um posto avançado dos Estados Unidos no Oriente Médio. Não é. Não é. E, assim, não vou embarcar em teorias da conspiração, porque tem certas teorias de conspiração que vão abraçar um certo antissemitismo, a gente sabe. É muito mais fácil pensar que Israel tem, na verdade, um posto de comando dentro do governo americano, dentro do Estado americano e dentro das elites americanas, porque o povo judeu, por mérito próprio, exerce uma posição de elite, né, na sociedade americana, do que eles são um mero protetorado americano que age ali de acordo com os interesses americanos. Não, Israel age de acordo com os interesses israelenses. E essas ações que Israel vem tomando são ações que têm DNA israelense, tecnologia israelense, dinheiro israelense e mérito israelense. Foram eles a botar, pra ferrar agora com o Irã. Foram eles mostrar que o rei tá nu, que o Irã não é esse monstro todo do ponto de vista militar. Na verdade, muitas coisas agora estão acontecendo no mundo que estão quebrando certos consensos. Rússia, superpotência russa. Já fez 3 anos a guerra com a Ucrânia, e a Ucrânia tá de pé. Tá brigando. A Ucrânia tá numa investida agora. Então, o Trump, eu vou voltar pra questão da simetria. O Trump vê num mundo cada vez menos estável e cada vez mais caótico, dada a posição especial dos Estados Unidos como superpotência e do ponto de vista militar, dá quase pra cravar que como potência única, ele enxerga nos conflitos que vão surgindo instrumentos geradores de assimetria
que lhe beneficiam pessoalmente. Porque esses tweets ridículos e a própria posição pública que ele exerce com os Estados Unidos parecem ser muito mais construídas para consumo interno do eleitor dele do que para reforçar uma posição de longo prazo americana. E é isso que eu estou propondo aqui. Eu não consigo enxergar até agora qual foi a grande vitória dele na questão tarifária. Todo mundo sabe que ele tinha que responder algo para dentro na questão tarifária. E a gente ficou com grandes elucubrações. Todo mundo tinha sua teoria, eu mesmo tinha. E no final, cara, terminou em nada. O caso da Ucrânia com a Rússia foi o mais patético. Porque ele expôs o cara a uma humilhação pública. E a gente sabe muito bem que pro eleitor republicano, que dizia, eu pago a conta dessa guerra, né? Trazer o Zelensky lá, e aí eles se comportarem, né? Como tipo, eu tô te cobrando aqui, você usa nosso dinheiro, baixa a bola, respeita os Estados Unidos aí, tá? Foi uma forma deles se promover pra essa própria base eleitoral republicana, que não quer ver dinheiro deles sendo gasto na Ucrânia, nem ver os seus garotos sendo levados pra uma guerra, como eles gostam de ficar falando. Ele vai, chama o Putin pra conversar, faz elogios públicos ao Putin, propõe com o Putin uma divisão de parte da Ucrânia a ser explorada nas suas riquezas naturais pelos Estados Unidos e pela Rússia. O Zelensky não topa, a Europa, né? A Europa decadente, a Europa que, do ponto de vista da autossabotagem, nunca foi o continente mais nojento que foi. Pra mim, a Europa está em permanente estado de autossabotagem, mas ela foi lá e sustentou a Ucrânia. Não foi fechado acordo nenhum, os Estados Unidos vão ter que manter a Ucrânia ali no conflito, junto com a Europa. Ah, mas numa combinação diferente, dane-se. E o Trump ficou ali só olhando. Mas me parece, novamente, ele vê na guerra, ele vê no conflito, ele vê em qualquer assimetria a oportunidade de ele ter um ganho mesquinho pra ele. E aí fica essa coisa, pô, o Trump, não, porque esse novo governo... que eu tô propondo? E se o Trump, que quem manda no final naquela porra, chama-se Donald J. Trump, que é um capitalista de compadrio do setor de construção americano, um cara que vendia a marca dele nos anos 90 usando televisão ao estilo de vendedor de curso online hoje, que nós vemos aqui, a Marsalismos. É um sujeito narcisista ao extremo, sem grandes convicções. Na verdade, a única convicção dele é no próprio nome. E se ele só tá fazendo isso? E se nós, ao olharmos para ele, não douramos às vezes a pílula, como nós não fazemos com uma figura patética como o Bolsonaro aqui? E é muito complicado fazer isso, e essa beleza quando a gente vai analisar qualquer cenário complexo, né? E aqui entra uma coisa, não acredite em previsões sobre duas grandes coisas, né? Mercado, preço de uma ação daqui 2, 3 anos e política. São coisas que... Entendeu? Os analistas costumam errar, inclusive tem farto material probatório sobre como, na verdade, a aleatoriedade fala muito mais alto que certa capacidade de análise. Então, eu não acredito em mim como um analista e previsor de futuro, como não acredito em nenhum outro, né? As coisas são como elas são.